Bom, eu sempre enxergo, né, a construção de um indivíduo saudável como se fosse a construção de uma casa mesmo, né? Nós precisamos ter ali, primeiro, um plano, né, um projeto a ser seguido. Não que esse projeto não vá ter falhas ao longo da execução, ele sempre vai ter falhas na maioria das vezes, mas sim ter um destino a ser seguido dentro de um horizonte de possibilidades. Então, isso é um ponto muito importante quando a gente pensa em um tratamento, em uma suplementação, qualquer intervenção que nós vamos fazer no cão. A gente ter um destino que a gente quer chegar. Eu vou falar de um pouquinho disso mais no finalzinho, mas eu vejo, né, de uma certa forma, uma certa falta de orientação, tanto de nós, né, profissionais, como também dos tutores, quando a gente começa a tocar nessa parte da medicina, né, onde a gente tem muito cuidado com as intervenções, né, uma medicina menos intervencionista, uma medicina integrativa, uma medicina funcional, seja lá o nome que queiram dar, para mim é basicamente medicina, né, não tem, toda medicina deveria ser dessa forma, é, eu vejo que as pessoas elas começam a substituir, né, o uso de medicamentos pelo uso de suplementos, achando que aquilo vai resolver o problema. E aí que vem, né, essa ideia da gente construir uma casa mesmo em etapas. Primeiro a gente ter um plano, né, que a ser seguido. Então o que a gente vai utilizar, quais os materiais, qual é a estratégia, onde a gente quer chegar com essas intervenções e começar a sedimentar um alicerce muito bem feito. E esse alicerce muito bem feito, na minha concepção, consiste em uma alimentação adequada, atender às necessidades do cão e ter uma rotina de atividade física. Vamos dizer que estaria alicerçado, né, nesses três pilares. Quando a gente pensa, né, em alimentação e atender as necessidades do cão, a gente volta muito para aquele conceito que a gente conversou lá no comecinho, que é aquele conceito de aproximar o estilo de vida do cão do estilo de vida ancestral, né? Aproximar o estilo de vida do indivíduo desse estilo de vida ancestral, seja na alimentação, nas necessidades que eles têm, né, de roer, de cavar, de se sujar, de farejar, de explorar, de caminhar, como na atividade física também, né? Cães naturalmente são animais, né? É uma espécie muito ativa, independente do tamanho, do porte da raça. Lógico que nós temos uma variedade aí, uma variação dentro das raças, de acordo com o porte. Tem raças que são mais ativas, tem raças que são menos ativas. Óbvio, a gente tem que adequar isso também à realidade. Porém, a gente tem que ter sempre em mente que cães são cães. Então, existem algumas necessidades que são básicas e a gente começa a construir essa casa com esse alicerce, né? Então, uma das primeiras coisas que nós devemos buscar é organizar isso, né? Como que está a alimentação, como que está a rotina de atividade física, como que está a saúde mental, né? A qualidade de vida desse cão, essa saúde mental dele está sendo atendida ou não. Muitas das vezes a gente corrigindo isso, a gente já tem um salto gigantesco na saúde desses cães. E aí a gente começa, né, a construir essas paredes, e quando a gente pensa, né, em suplementação de deficiências na dieta, elas entram também nessa fase. Quando a gente pensa de suplementação de nutracêuticos, uso de fitoterápicos, uso de outras terapias de suporte, né? Se a gente vai usar uma acupuntura, uma ozonoterapia, uma fisioterapia, seja lá o que for, uma hemoterapia, homeopatia, a gente começa a ter nesses outros níveis, né, vamos dizer que seria como se fosse o acabamento da casa, né? Se a gente não focar ali no alicerce, o acabamento, né, pode até surtir algum efeito, mas não tão visível e notável como se a gente tiver mesmo essa casa já muito bem estruturada. E aí, quando a gente pensa, né, nessa ideia de medicina funcional, eu já trouxe para vocês essa imagem em algum momento, que é a árvore, né, da medicina funcional, que a gente sempre busca, a gente é acostumado, né, a focar somente nas folhas dessa árvore, né? A gente trata somente de sinais e sintomas. E uma coisa que precisa ser desconstruído, né, é esse raciocínio clínico que a gente acaba criando e automatizando na nossa conduta.
Se a gente recebe um animal ele tem um processo inflamatório, a gente automaticamente vai escolher qual o melhor anti-inflamatório para usar naquele caso. Se a gente recebe o animal tem algum tipo de infecção, a gente automaticamente vai buscar, né, no nosso acervo algum antibiótico que seja mais eficaz para aquele tipo de problema. Se o animal ele tem, não sei, algum um quadro, qualquer que seja o quadro, né, a gente sempre vai tentar encontrar um padrão de sinais clínicos e sintomas e encontrar o medicamento que vai resolver da melhor forma aqueles sinais clínicos e sintomas. Porém, na maioria das vezes a gente não vai resolver o problema em si. Eu vejo, né, de uma forma onde a gente não tem a necessidade de abolir o uso de medicamentos de alopáticos. É, eu vejo eles, né, entrando dentro do protocolo, utilizo eles nos meus protocolos em muitos casos, porém, o problema é quando a gente tem todo o protocolo de tratamento com base em medicamentos, o que na maioria das vezes não vai trazer para a gente a solução dos problemas de base que estão aqui para baixo, né, no tronco e nas raízes. Então, quando a gente pensa em tratar o problema, a gente tem que focar mesmo nisso daqui. E isso daqui é uma interação, né, de sistemas. E aí a gente precisa voltar, né, que é o que eu estou fazendo com vocês, fazer uma ponte, né, daquelas matérias mais básicas que a gente aprende lá na faculdade e que a gente esquece, né? Parece que a gente tem um ciclo básico, aí a gente começa do zero e depois vai para o ciclo mais prático, né? O ciclo mais avançado das disciplinas. E a gente precisa fazer essa ligação para a gente poder entender e rastrear a origem desses problemas, né? Então eu mostrei para vocês ali algumas coisas relacionadas a metabolismo. Ah, o animal ele está com a ureia aumentada. De onde vem essa ureia? Quais são as origens, né? Ah, essa ureia pode vir de uma alimentação mais alta em proteína, ou essa ureia pode vir, né, de uma origem intestinal por uma disbiose, ou essa ureia pode vir por uma falta, né, ou por uma insuficiência no metabolismo renal, né, na função renal. Então a gente tem que entender essa dinâmica do ponto de vista fisiológico, com um pouco de bioquímica, com um pouco de farmacologia, integrar, na verdade, né, esses conhecimentos para a gente poder atender esses cães de maneira mais adequada. E aqui, quando a gente pensa, né, nessa árvore da medicina funcional, ela traz isso de uma forma muito didática para a gente, né? A gente sempre vai ter, né, fatores, predisposições genéticas, isso é inevitável, principalmente quando a gente olha para os cães, a gente consegue perceber muito isso. A gente tem algumas raças que têm uma predisposição a ter alguns tipos de problemas mais específicos, algumas raças que a gente observa, mesmo que a gente não tenha tantos estudos, né, a gente observa que tem uma maior incidência de problemas de pele, de problemas gastrointestinais. Existem aquelas doenças que são mesmo raciais, né? Algumas raças que acumulam cobre, algumas raças que têm uma maior predisposição para formação de cálculos de urato. Então isso existe, né? A predisposição genética. Porém, ela vai ser diretamente influenciada, né, por fatores do ambiente, né? Aqui eles focam muito na questão mental, emocional, isso é muito importante para os nossos cães, sem dúvida também, mas tudo aqui, né, desde o sono de qualidade, exercício, nutrição, estresse, relacionamento, e quando a gente pensa, né, se a gente fosse extrapolar isso para os nossos cães, a maioria dos nossos cães não tem um sono de qualidade, né? Pensa aquele cãozinho que dorme com um tutor. Esse cão que dorme com o dono dele, ele piora a qualidade de sono dele e do tutor também. Isso já tem até trabalhos mostrando. São cães que agora mudou um pouco porque muitas pessoas estão dentro de casa, né? Mas são cães que passam o dia todos estressados ou ansiosos porque o tutor está distante. Tem toda a questão da fobia, da síndrome da separação, da ansiedade por separação. Cães extremamente sedentários, né? Então a gente já peca já num outro ponto aqui, que se alimentam mal, que passam um dia estressado, aquele cachorro que quando o tutor está fora ele está ansioso, quando o tutor chega ele entra em picos de hiperatividade extremos, né? E aí é todo momento, vai brincar com o cachorro, hiperestimula, vai dar alimentos, hiperestimula, vai sair para o passeio, hiperestimula. E é todo esse relacionamento que ele tem, né? Que eles acabam enfrentando, isso tudo leva, né, a problemas mais graves, sendo a causa aqui, a origem de muitos problemas. E aí quando a gente sobe um pouquinho, né,
a gente começa a ter problemas mais, vamos dizer, fisiológicos mesmo, né? Desde a assimilação de nutrientes, lembra que a gente viu toda aquela alteração digestiva que pode existir nos cães, a gente vai falar mais sobre isso quando a gente for entrar no módulo de alterações de doenças gastrointestinais. É, questões imunológicas, os nossos cães eles estão cada vez mais com o sistema imunológico cada vez mais comprometido, né? Seja pela própria forma que nós conduzimos a criação deles, né? A gente isola esses animais cada vez mais, seja pelo excesso de uso de medicamentos, seja pelo excesso de uso de vacinas, tudo isso se torna um problema para esses cães. São coisas que, na maioria das vezes, passam totalmente desapercebidas e nós consideramos irrelevantes, né? A funcionalidade do ponto de vista celular desse organismo, né? Como que às vezes faltam nutrientes, às vezes o metabolismo energético está comprometido pela própria sobrecarga de alimentos industrializados, problemas de biotransformação, problemas de eliminação. A gente over, né, medica, né, ou super medica esses indivíduos, animais que recebem vermífugos em excesso, produtos para pulga e carrapatos em excesso, o tempo inteiro, né, tendo contato aí com venenos para poder prevenir, entre aspas, né, produtos para pulga e carrapato. Tudo isso vai levando, né, aos problemas que nós vemos. E enquanto a gente ficar somente na parte de cima da árvore, a gente não vai conseguir ter uma melhora efetiva dessa, da saúde desses cães, que é o que a gente, ou que muitos, né, colegas, que a nossa formação mais tradicional acaba nos ensinando. E é por isso que a gente fica nesse ciclo, né, de sempre medicar, sempre medicar, sempre medicar, sempre medicar, e o animal está cada vez mais doente. Aqui, numa forma mais didática, né, tudo isso que nós acabamos de ver, são pontos que nós devemos sempre olhar com muito carinho, né, o ambiente, se há algum desbalanço imunológico, excesso de inflamação. E aqui a gente volta naquela questão, né? A gente não vai conseguir resolver isso adicionando coisas ou adicionando suplementos nutracêuticos, né? Ah, o animal ele está inflamado, então vamos utilizar a cúrcuma, que é um potente anti-inflamatório. É bem questionável isso, se ela é ou não, mas não é o ponto aqui. O ponto é que a gente quer sempre adicionar alguma coisa para tapar esse buraco. Não é muito melhor a gente dar a esse animal uma dieta que diminua, né, essa carga, que seja menos inflamatória, uma dieta mais baixa em carboidrato, uma dieta que tenha ali nutrientes íntegros, que não tenha tanto micotoxinas. Isso tudo a gente vai integrando, né, e trabalhando como um ciclo. A gente vê que a dieta, né, ela vai influenciar em todos esses pontos que estão aqui. Hormônios e neurotransmissores. A gente já tem, né, animais com desbalanços hormonais significativos, porque a grande maioria dos nossos pacientes são animais castrados. E não pensemos nós, né, de uma maneira muito inocente, que quando a gente castra esse indivíduo não há todo um desbalanço endócrino, né? A gente tira ali um órgão com uma função endócrina muito importante e há sim uma consequência disso muito grave para esses indivíduos, né? Então, mas mesmo assim, a alimentação vai ajudar nessa formação de neurotransmissores, com vários nutrientes, os hormônios, né? Grande parte deles, ou todos eles, né? Ou são hormônios que usam como são hormônios derivados de lipídios ou derivados de aminoácidos, melhora da saúde intestinal, detoxificação, a melhor detoxificação é não intoxicar, né? Então, eliminar industrializado ajuda muito nisso. Todo o processo de produção de energia a nível celular, a nível de oxidação de compostos energéticos, né, de glicose, de gordura, complexos antioxidantes, tudo isso a gente consegue melhorar com a alimentação e o corpo e mente. Assim, há uma melhora de comportamento também com uma dieta adequada, mas isso a gente tem que focar também para melhorar a saúde do indivíduo como um todo. Pensando no modelo de atendimento, quando vocês vão observar, né, quando eu vou passar o prontuário, né, o modelo que eu uso, né, eu uso planilha de Excel, então é fácil de vocês adaptarem no dia a dia, mas vocês vão ver que tem muito o que a gente chama, né, da matriz ou da teia da medicina funcional, que integra vários desses sistemas, né, para a gente tentar entender e montar, né, no nosso raciocínio clínico esse quebra-cabeça para tentar encontrar de fato qual a causa desse problema.
Então, fazer mesmo uma investigação de como está a rotina, a saúde desse indivíduo, para a gente conseguir aí, de fato, ter um diagnóstico e um tratamento que seja mais assertivo. Eu digo para vocês que muitos dos problemas que nós vemos nos cães, quando a gente muda a alimentação, a gente já vai ter aí uma resolução muito grande desses problemas. Aqui ficou repetido. E o ponto importante, né, é a gente conseguir organizar diferentes linhas de conhecimento para chegar a um objetivo, né, para a gente conseguir ter de fato a resolução do problema, para a gente conseguir organizar esse conhecimento em diferentes linhas para conduzir, né, para aplicar isso na nossa rotina clínica. Isso é um exercício muito difícil e que demanda muito de nós, né, porque não é algo natural, principalmente quando nós pensamos aí em mudar, né, nossa forma de pensar. Exige um esforço muito grande. Vocês vão observar quando a gente for falar de dinâmica de atendimento, né, como funciona o atendimento, é algo que demanda muito de nós, né, como profissionais, porque a gente precisa mesmo gastar ou investir um tempo ali com aquele paciente, com aquele cliente que está na nossa frente. E é uma consulta muito ativa, né, que a gente precisa colocar a nossa cabeça para pensar, é uma consulta que demanda muito do nosso intelecto, né? Então é uma consulta muito cansativa. Não é, a gente não consegue funcionar na maioria das vezes, né, naquele automatismo. A gente não deveria funcionar. Algumas vezes a gente acaba caindo no automatismo, mas a gente não deveria. Porque a gente deveria mesmo entrar naquela consulta, encarando aquele paciente como sendo único e ficar muito atento a pequenos detalhes para a gente conseguir, né, ir coletando esses dados de forma que, uma vez que a gente tenha uma pergunta, tenha os dados, a gente comece a enxergar, né, o desenho dessa informação. A partir desse desenho de informação, a gente consiga ter um conhecimento para chegar a uma resposta, a gente tenha uma ideia e aí, por fim, sim, a gente tem aí alguma sabedoria, né? Então, quando a gente pensa, né, em diferentes linhas de conhecimento, e às vezes linhas de conhecimento que nem estão diretamente ligados à nossa prática clínica, né? Não é conhecimento de fisiologia, farmacologia, endocrinologia, de clínica propriamente dito, né, de infectologia. Às vezes a gente tem que trazer conhecimentos que venham de fora, né? Conhecimento ali de como apresentar um protocolo para aquele paciente de uma forma que aumente a adesão, de como explorar, né, melhor essas informações de alguns tutores. A gente tem diferentes personalidades que a gente vai lidar, né? Tem aquele tutor que chega e muito facilmente conta a vida do cachorro desde o minuto que ele chegou em casa até o momento que ele chegou ali no consultório. Em alguns casos a gente precisa até ir conduzindo, né, e modulando essa conversa, porque senão ele fica ali 5 horas falando sobre a vida do cachorro dele. E existem tutores que quando a gente vai perguntando, eles respondem de uma maneira muito, muito direta, né? Um sim, um não, um sim, um não, não é. E aí a gente precisa, né, ter algumas estratégias e utilizar de algumas técnicas para ir explorando mais e, de certa forma, fazendo com que esse tutor se abra um pouco mais. Então, por isso que eu estou dizendo, a gente tem que alinhar, né, diferentes linhas de conhecimento para a gente chegar mesmo no que a gente chama de sabedoria, né, que é basicamente, ou de inteligência, né, propriamente dito, né, a gente conseguir trazer conhecimentos de outras áreas e ir aplicando ali para a gente conseguir chegar a um objetivo único. Então, quando a gente olha, né, o objetivo disso tudo é quando a gente olhar um cãozinho que tem um problema de pele, a gente sempre enxergar através daquele problema de pele, né? A gente tem que mesmo que a gente não pode focar no problema de pele e esquecer que aquilo pode ter uma origem. Em muitos casos, ou em alguns casos, pode ser algo mesmo que esteja ali na pele dele, pode ser um processo infeccioso, algo que esteja acontecendo ali, que a gente vai precisar tratar a pele. Na maioria dos casos, a gente vai ter algum problema de base, né? Falando especificamente de problemas de pele, pode ser, às vezes, uma reação alérgica ambiental, pode ser uma sensibilidade alimentar, pode ser uma dermatite de contato, uma dermatite aplicada à saliva da pulga, saliva de ectoparasitas. Então, a gente precisa sempre
ter essa ideia, né, de enxergar através do problema e ir sempre fazendo essa linha de raciocínio, o que que pode levar a fazer ali, né, os cinco porquês, né, que existe no mundo do business, da indústria, né, a gente também ir fazendo, né? Por quê? Por que desse problema de pele? Por que que a pele está vermelha? Por que que ela está inflamada? Por que disso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Para a gente conseguir chegar mesmo na origem do problema e aí tratar a origem do que esteja acontecendo. É todo tutor que está disponível a isso? Não, infelizmente não. A gente também tem, né, que saber encontrar qual tutor que está disposto a passar por todo esse processo, né? Se a gente pega, por exemplo, um problema de pele, é, de certa forma é até mais fácil, né? Que muitos desses tutores já vêm, vamos dizer, esfolados já, né? De muitos tratamentos sem sucesso, já estão acostumados muitas vezes a gastar muito com o cão, já estão acostumados a fazer diferentes procedimentos, a dar banho, a passar produtos. Então eles, de certa forma, já estão mais dispostos, a grande maioria, né? Não todos. Porém, pode ser que o tutor não tenha perfil para passar por um processo de uma dieta de exclusão, passar por um processo ali de um teste de triagem, fazer tudo certinho. Isso a gente também tem que ter essa sensibilidade, né? Principalmente para vocês, alguns de vocês eu acredito, né, que vão trabalhar com cães que comem ração, cães que comem alimentação natural, fazer o atendimento clínico rotineiro. Vocês têm que saber modular isso e até do ponto de vista de posicionamento, saber direcionar, né, uma consulta nesse sentido para alguns tipos específicos de tutores, e eu vejo que vocês têm que cobrar mais por isso também, porque é uma consulta, como eu disse, que demanda mais tempo, demanda mais dedicação da nossa parte. Porém, há muito do que eu estou falando aqui que pode ser aplicado nas consultas de rotina do dia a dia, né? Fica mais difícil você conseguir ter toda essa investigação, né? Se você faz aquela consulta de 30 minutos, 20 minutos, 15 minutos, a gente vê aí. A gente tem diferentes níveis, né? Mas se você está aqui, eu acredito que você queira mesmo ir por esse outro caminho, né? Então, sempre tentar enxergar através do problema, né? E voltando, né? Aquele exemplo, trouxe ele aqui novamente, aquela questão, a amônia está aumentada. Por que a amônia? A ureia está aumentada. Ah, mas a ureia está aumentada. Então a gente puxar esse conhecimento da fisiologia, da bioquímica, para poder explicar algo que está acontecendo, isso dá muita confiança, né, para o tutor e principalmente para os outros colegas, que muito provavelmente você vai começar, né, quando a gente parte para uma alimentação natural, a gente começa a ter alguns atritos, né? É algo de certa forma inevitável, por mais que a gente tenha uma série de cuidados, né, que eu tomo, né, de nunca mexer em protocolo de outro paciente, de alinhar muito bem com o tutor o que eu vou fazer, o que eu deveria fazer, de não ficar opinando, né, sobre o protocolo de outro colega. Alguns que eu tenho liberdade, eu falo diretamente com eles. Então, assim, por mais que a gente tome uma série de cuidados, em diferentes momentos a gente vai ter ali alguns pontos de atrito com outros colegas. E você ter conhecimento sustentado, né, para poder justificar as suas condutas é algo muito importante para você conseguir tanto transmitir isso para o tutor e com isso ele ficar mais seguro, como também transmitir isso para os colegas e eles também ficarem muito seguros, né? Porque a alimentação natural ainda assusta muitos veterinários. Então é algo importante a gente saber estruturar e sustentar as nossas argumentações e ter esse conhecimento prévio é algo que ajuda muito. Outra coisa, né, que eu sempre penso, né, assim, minha forma de pensar, eu tenho um animal obeso. Voltei esse slide aqui por conta disso, né? Se eu tenho um animal obeso, ele está comendo muito, se ele está comendo muito, ele está com excesso de glicose, está com excesso de glicose, ele está com acúmulo de acetil-CoA, acetil-CoA, citrato, citrato, vai entrar na via do malonil-CoA, malonil-CoA, vai transformar em palmitoil-CoA, vai transformar em palmitato, o palmitato vai ser armazenado na forma de gordura, vai estar inibido a beta-oxidação, então esse animal não vai estar queimando gordura. Então tudo isso passa pela minha cabeça quando eu estou no atendimento do animal obeso, por exemplo, do animal com diabetes.
eu não vou falar disso aqui, né, mas a gente tem diferentes marcadores celular, né, ou proteínas, ou alvos moleculares, que é para a gente pensar nesses cenários também, né, um animal que está obeso, a gente precisa ativar a MPK, a gente precisa também, ao mesmo tempo que a gente ativa a mTOR para poder formar novas proteínas, mas o mTOR ele é anabólico, então a gente precisa ter esse equilíbrio, como que a gente ativa a mTOR para que haja o anabolismo proteico e não o anabolismo de gordura. Então a gente ativando a MK, a MPK aumenta a beta-oxidação. Então a gente precisa, né, a gente tem que organizar esses pensamentos na nossa cabeça de uma forma que isso fique muito aplicável para a gente. Porque também não adianta nada a gente saber todos os mecanismos do complexo respiratório mitocondrial se isso não se traduzir em algo aplicável para a gente no dia a dia, né? Ou de muito pouco adianta. Um outro exemplo que eu trouxe, né, sempre que eu vejo, sempre que eu preciso, né, usar algum corticoide, algum glicocorticoide, eu sempre vem isso na minha mente, né? Ah, o glicocorticoide ele vai agir no fígado, vai aumentar a gliconeogênese, vai diminuir a sensibilidade de insulina, vai aumentar a lipogênese, eu vou ter aumento de, de ácidos graxos circulantes, ele vai no músculo, vai fazer catabolismo proteico, então eu vou ter diminuição de massa muscular. Ou se eu tenho um paciente endócrino, né, um paciente que tem o hiperadrenocorticismo, eu penso nisso daqui para fazer as intervenções da melhor forma possível, ajustar a dieta, o que é que eu preciso, o que é que eu não preciso. Esse paciente tem um turnover proteico muito grande, então eu preciso aportar a proteína de forma adequada. Mas como que está a função renal? Porque eu sei que o glicocorticoide também vai alterar a função renal, vai causar hipertensão. Hipertensão pode causar uma glomerulonefrite. Então a gente tem que fazer, né, isso tudo para pensar como que a gente vai agir nesse paciente. Glicocorticoide, né, o uso de corticoide, que aí no caso como tratamento. Eu sempre penso nessas consequências quando eu vou usar. É um medicamento muito bom, assim, resolve grande parte dos nossos problemas, né? É, quando eu trabalhava com clínica de bovinos, né? Era sempre aquela coisa, né? Ah, não, um corticoide, um antibiótico e um sorin na veia resolve qualquer problema, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, para não ficar muito dependente de medicamento nesse sentido. Na verdade, não resolvia qualquer problema, né? Mas assim, era o apaga-fogo de tudo, né? E porque olha só as consequências que ele vai ter, as consequências metabólicas. Isso vai existir, seja pelo animal ter um excesso de produção de glicocorticoide, né, ter um hiperadrenocorticismo, ou então por a gente ficar fazendo uso constante de corticoide nesses animais. E não seja aquele profissional como que eu escutei nessa semana. Eu atendi um paciente que estava com tinha problema de pele crônico já há muito tempo e vinha fazendo uso de corticoide assim, há pelo menos 2 anos frequentes. E aí a tutora em algum momento deu start assim, começou a procurar, né, viu as consequências de corticoide, foi questionar o dermatologista virou para ela e falou assim, olha, a minha parte aqui é resolver o problema de pele. As consequências que você vai ter depois dos tratamentos já não vai ser comigo. Aí você vai precisar procurar um endócrino, procurar alguém para poder resolver, porque o meu problema aqui é o de pele, então eu vou usar medicação para resolver os problemas de pele dele. Então não seja esse tipo de profissional, né? A gente tem sempre que enxergar que por trás daquela doença existe um organismo, existe um indivíduo, existe um cão que precisa ser cuidado e muitas vezes a causa do que a gente vê está muito mais profundo do que a gente imagina. Como eu disse, né, a gente pode e deve utilizar a medicação como parte do nosso protocolo. Eu acho muito ruim, né, a gente ver essas os colegas indo para os extremos, né? A gente tem colegas que usam medicamentos para tudo e a gente tem colegas que não querem usar medicamentos, querem abolir o uso de medicamentos. Eu acho que a gente pode aproveitar o melhor dos dois mundos, vamos dizer assim, mas a gente não deve ter o medicamento como base, né, do nosso tratamento. Ele vai entrar ali de forma pontual e o objetivo, no meu caso, né, eu recomendo que também seja o seu, é retirar a medicação o quanto antes. E não caiam, né, não tenham muito cuidado. Isso é um erro que acontece na medicina humana e que cada vez mais tem sido transportado, né, para a prática veterinária.
a gente começar a utilizar e achar que suplementos e nutracêuticos vão resolver a nossa vida para tudo e aí começar a entupir esse cachorro de suplementos e nutracêuticos. Também, eles são muito válidos, mas lembra sempre daquele plano base, né? A gente tem que ter uma estratégia para o porquê usá-los, né? Senão a gente vai ser só mais algumas pessoas colocando um monte de pós de forma aleatória ali na comida do cachorro, igual a gente vê muita gente fazendo por aí, principalmente tutores, né? Maravilha! Espero ter passado para vocês aí um pouco dessa informação da minha forma de atendimento. Vamos lá para a aula 2, que a coisa vai ficando um pouquinho mais clara.